Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravarmos mais uma lição da lição de discipulado. Hoje estaremos estudando uma lição a lição de número 9, que tem como tema o discípulo e o Espírito Santo. Tá? Estamos quase chegando na reta final do nosso estudo aí para os nossos novos convertidos, tá? Nossa lição de hoje tem como texto bíblico, o texto base, Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Quase não saiu o versículo, né? Tá. Meus queridos, hoje nossa lição ela está, como sempre, dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vai tratar sobre a natureza do Espírito Santo, o segundo tópico vai falar sobre nomes e símbolos do Espírito Santo, e nós vamos fechar o terceiro tópico com o tema a obra do Espírito Santo. Qual é a importância de nós estudarmos esse tema? É importante porque você que é novo convertido vai perceber que no decorrer da caminhada cristã você não vai chegar a lugar nenhum sem a ajuda do Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo, ele é um ponto muito importante, ele é um fator primordial, digamos assim, e muito necessário na nossa vida, na verdade, na nossa vida cristã. Ele é que nos dá força, ele é que nos consola, ele é que nos ensina, ele é que nos guia, nos dá entendimento, discernimento para podermos caminhar nessa terra e exercer a vontade do Pai que Ele tem reservado para as nossas vidas. Apesar de tudo isso, de falar todas essas coisas, existem algumas denominações, algumas igrejas que não acreditam no Espírito Santo. Na verdade, eles dizem que o Espírito Santo é apenas uma energia, tá? Na nossa primeira lição, para vocês entenderem o que eu quero dizer, nós tratamos sobre a Bíblia. Foi muito importante esse tema. Nós falamos acerca da Bíblia, a lição de número 1. Falou sobre conhecendo a Bíblia. Você deve lembrar que a Bíblia, nós aprendemos aqui que ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a bússola de Deus para nós. Mas a Bíblia ela é um texto, tá? E como texto bíblico, né, ela tem a sua linguagem, ela tem a sua gramática, ela tem a sua sintaxe. Enfim, só que eu não vou entrar e nem quero entrar nesse detalhe, até porque isso aí é um assunto mais alto, digamos assim, um assunto mais para aqueles que se detêm a abordagem interpretativa da Bíblia. Pode ser que lá no futuro isso venha lhe interessar muito, mas nesse momento o importante é você ter as primeiras noções, as bases, desculpa, as bases da fé cristã, tá? Por que eu estou falando isso? O que é que tem a ver esse assunto com a Bíblia? Eu tenho na minha mão aqui um exemplar da Bíblia que é usada da igreja Testemunha de Jeová, tá? Aqui tem tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras. Tenho aqui na minha outra mão uma Bíblia usada nas igrejas protestantes, tá bom? Professor Silvio, qual é a diferença de uma Bíblia para outra? Bem, se você analisar tanto essa Bíblia, começar aqui, os mesmos livros que tem aqui, eles também têm aqui, tá? A única diferença é a tradução. Assim como na Bíblia, a Bíblia católica, os mesmos livros que tem na Bíblia católica também tem na Bíblia protestante, tá? Com exceção, é claro, a gente tem que abrir como parênteses, que a Igreja Católica, ela acrescentou no seu cano 7 livros a mais. Segundo ele, esses livros são sagrados, mas isso é uma coisa discutível, digamos assim. Mas eu não vou tratar disso porque não é o nosso tema e não importa isso aqui agora. Mas o certo é que os livros Mateus, Marcos, Gênesis, Levítico, enfim, esses também que tem na nossa Bíblia, eu falo nossa Bíblia no sentido de
nosso costume protestante, também tem na Bíblia Católica. Tem gente que acredita que a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante são diferentes. Não, elas não são diferentes, tá? As diferenças que nós vamos ter, digamos assim, até parece um paradoxo eu falando, é porque eu digo que não são diferentes e depois eu coloco as diferenças, mas é só para deixar claro que o que dividem, o que separam elas. Que a Bíblia Católica, ela tem lá os seus 7 livros, tá bom? E também a tradução, gente, tá? Tradução, o que é tradução? É quando a gente pega uma determinada língua e traz para a língua em que você fala. No caso da Bíblia, como eu falei na primeira aula, ela foi escrita, o Antigo Testamento, ela foi escrita em hebraico, algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então, certamente, a maioria das pessoas que aceita Cristo, elas não sabem nada de hebraico, nada de aramaico, muito menos de grego. Então, se não tivesse a Bíblia em português, eu acredito que muita gente não teria condições de fazer a leitura da Bíblia. Então, aí vem a tradução. E é aqui que eu quero chegar nessa questão da tradução. Tá? A Bíblia, a Igreja Testemunha de Jeová, ela é uma dessas denominações que dizem que o Espírito Santo, ele não é uma pessoa, que o Espírito Santo, ele não é Deus, que o Espírito Santo, na verdade, ele é apenas uma força ativa, e ele é apenas uma energia, tá? Sem contar também que eles negam a divindade de Cristo, tá? Eu não vou entrar nem na questão de Cristo, eu quero me deter só no Espírito Santo, porque é o nosso tema de hoje. E para provar o que eu estou falando, você abra a sua Bíblia, tá bom? Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, tá bom? E o versículo 2. Eu vou ler primeiro o versículo 2 na Bíblia que nós usamos. O texto diz assim: A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Eu quero destacar principalmente a última frase que diz: o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. É bom destacar que a palavra Espírito de Deus, principalmente o ele está maiúsculo. Você pode observar que na sua Bíblia, esse ele está maiúsculo, tá bom? Que é uma referência, é óbvio, uma referência ao Espírito Santo. Já na Bíblia que é usada pelos Testemunhos de Jeová, que tem a tradução do Novo Mundo, né? Ela narra esse versículo 2 da seguinte maneira: Ora, a terra mostrava ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água, de profundeza, e a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. Observe a última frase, assim como eu destaquei a primeira frase, eu destaco a última. Na Bíblia, Testemunha de Jeová, está escrito da seguinte forma: E a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. Observe que aqui não aparece a palavra espírito. A palavra espírito foi substituída pela palavra força ativa, tá bom? Eu vou só aqui fazer relembrar você, ó. Na Bíblia protestante fala: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Na Bíblia Testemunha de Jeová diz: e a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. Aí você deve estar se perguntando, mas Silvio, por que tem essa diferença? Por que uma traduz esse texto do hebraico com a palavra Espírito de Deus e na outra traduz essa mesma passagem com uma força ativa de Deus? Por que tem essa diferença? Bem, meus irmãos, a diferença, meus queridos, está na crença teológica de ambas as Bíblias, digamos assim. Mas você deve estar se perguntando, mas Silvio, as Bíblias têm crenças teológicas? Quando eu falo crenças teológicas, é no caso dos tradutores. Os tradutores, quando eles vão traduzir um texto, eles levam em conta, além da língua, além da questão da gramática, toda essa parte mais técnica, digamos assim, eles levam em conta também a teologia que está presente no texto. Tá? Eu vou logo te adiantar aqui, você que
está começando a sua carreira cristã, quando você ouvir essa coisa por aí, dizer assim, teologia é do diabo, teologia não presta, irmão, não vão nessa batida não, tá? O próprio texto bíblico, ele contém teologias, tá? Os autores, escritores bíblicos, eles escreveram partindo de um ponto, de uma crença, de desenvolver uma determinada doutrina, que podemos dizer que essa doutrina tem como objetivo exaltar, defender a pessoa de Deus. Então tem sim teologia na Bíblia. E como tem, né? Mas isso não é assunto para agora. Agora, por que eu estou falando isso? Porque a Igreja Testemunha de Jeová, ela, como eu falei no início, ela defende a doutrina da não divinização, tá, do Espírito Santo. Para eles, o Espírito Santo não é Deus. Para eles, o Espírito Santo nem é uma pessoa. Para eles, o Espírito Santo é apenas uma força, uma energia, ou como eles traduzem aqui na Bíblia deles, uma força ativa. Aí você talvez já se deparou, já foi até um testemunho de Jeová, deve perguntar, mas Silvio, a palavra espírito, ela significa vento, ela significa força, ela significa energia e outras coisas mais, que é o termo ruach, em hebraico é ruach, no grego é pneuma, tá? Só para você lembrar, você observa que no grego, quando a gente fala pneuma, já tem a ideia de vento, né? Tem a ideia de ar, porque o pneu, por exemplo, o pneu de carro, pneu de moto, bicicleta, ele precisa de ar, ele precisa de vento, né? E outras palavras que estão em torno desse radical, né? Dessa palavra pneuma. Então, meus queridos, os testemunhos de Jeová pegam essa palavra e pegam o significado dela, ruach, vento, força, e escolhem a que eles entendem que seja mais adequado para traduzir aquele termo hebraico. Por isso que eles colocam a força ativa. Mas essa tradução, ela não é uma tradução aleatória, é uma tradução pensada. Porque, como eu já falei, eles não creem, eles não acreditam. Seria muito estranho você ler na Bíblia, que é traduzida pela tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, a expressão "e o Espírito de Deus pairava". Seria muito estranho, porque eles não creem que o Espírito de Deus seja Deus, eles não creem que o Espírito de Deus ele seja uma pessoa. Para eles, o Espírito de Deus, ele é, como pode dizer, ele é apenas uma força de Deus, ele é uma ação de Deus sobre a criação. Estão me entendendo? Para eles, o Espírito Santo seria uma força, na verdade, é a força, é o vento de Deus, é o poder de Deus sobre a criação. Por isso que eles traduzem essa palavra, e a força ativa de Deus, né? Eles colocam aqui, o que ela fazia? Ela movia-se por meio ou por cima da superfície das águas. Então, isso aqui é uma tradução errada, porque ela tem como objetivo desqualificar completamente a doutrina do Espírito Santo, principalmente a questão da sua pessoa e também a questão da sua divindade. Então, se você é novo convertido e tem uma Bíblia dessa em casa, eu não vou dizer para você pegar e jogar fora. Não faça uma coisa dessa. Pegue, guarde ela por enquanto, guarde essa Bíblia por enquanto e procure obter uma Bíblia realmente que preze pelas doutrinas ortodoxas da fé cristã. Porque eu falo ortodoxo, mas não quer dizer, é claro, não quer dizer que o que eu estou falando aqui não tem base bíblica, tá bom? Base bíblica com o quê? Dizer que o Espírito Santo é Deus? Será que a Bíblia não fala que o Espírito Santo é Deus? Será que a Bíblia não fala que ele é uma pessoa? Claro que a Bíblia fala. Uma regra básica que você tem que aprender desde já é que não se faz doutrinas em textos isolados. Tem muita gente que comete esse equívoco. Transforma doutrinas, ensinamentos baseados em uma palavra, baseadas em um versículo, e não se pode fazer isso. É uma regra básica da interpretação. A gente tem que procurar, quando vai estudar uma determinada doutrina, estudar ela por todas as páginas da Bíblia, ou pelo menos buscar o máximo possível de texto por todas as páginas da Bíblia, analisando a questão do contexto, para que a gente não possa criar uma heresia. O grande problema, como no caso aqui das Testemunhas de Jeová nesse assunto, é que eles isolam o texto. E se você, de fato, isolar a palavra espírito e buscar o significado dela, que lá no original, quando eu falo original, lá no hebraico, se você for pegar ruach, de fato, ruach significa força, significa energia, tá? Significa uma série de coisas. Isso é fato. Mas
nós temos que analisar o contexto em que a palavra está inserida, tá bom? Eu sei que isso é muita informação para você que está começando a fé cristã, mas é importante eu falar isso porque é uma aula que você precisa sair dela com a convicção que, de fato, o Espírito Santo, ele é Deus, que o Espírito Santo ele é uma pessoa e que aquilo que a Bíblia fala dele, realmente você pode desfrutar. Porque se você sair daqui com uma dúvida, tá, na cabeça de que o Espírito Santo não é nada disso, aí vai ficar um pouco complicado. Beleza? Então vamos aqui ao nosso primeiro tópico. Nosso primeiro tópico fala a natureza do Espírito Santo. Bem, natureza. O que é que essa lição quer falar com natureza? Por exemplo, o homem, ele tem uma natureza. A nossa natureza, ela diz respeito à nossa parte de como nós somos formados, digamos assim. No caso do homem, o homem é formado de matéria, que é o nosso corpo, tá? O nosso corpo é a matéria, é uma parte da nossa natureza. Mas nós também temos a parte espiritual, tá? Então o homem, ele é formado pela parte material e ele é formado também pela parte espiritual. E essa parte espiritual, ela se divide em duas, tá? Que é a parte da alma e a parte do espírito. É claro que isso aqui também tem muitos debates teológicos, mas não é o caso aqui, é só para mostrar que, independentemente do debate, é certo que o homem ele tem a parte material e ele tem a parte espiritual, ok? E o Espírito Santo, ele tem a sua natureza também, tá? Ou seja, o Espírito Santo também tem a sua forma, digamos, diferente de nós, ele não foi criado, tá? Ele não foi um ser como foi criado os animais, como os homens foram criados, como, enfim, toda a vida no planeta Terra foi criada, até porque ele não foi criado, ele é criador. E de acordo com a lição, nós temos aqui, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, tá? Até já li esse texto, a expressão Espírito de Deus, né? Você sabia que essa expressão Espírito de Deus, quando ela é estudada, assim como de forma mais técnica, essa palavra, ela faz uma defesa ao lado divino? Essa palavra no hebraico, meus queridos, é Ruach Elohim. Ruach Elohim. Eu não vou... A gente não é uma aula de línguas aqui, mas o que eu estou usando aqui, tá, são pesquisas. Tá? Pesquisa para te ajudar a entender melhor. Que sentido que esse termo hebraico Ruach Elohim, que traduzido nas nossas Bíblias, tá? Espírito de Deus, ele defende a ideia da divindade de Cristo. Porque esse termo Ruach Elohim, como a própria lição fala, ele trabalha a ideia do Espírito Santo como uma forma de agente de Deus na criação, tá? Inclusive, também tem uma outra palavra que é Espírito do Senhor, que é o Ruach Yahvé. Toda vez que essa expressão Espírito do Senhor, ou no hebraico Ruach Yahvé, ela aparece, ela tem a ideia de criador. É como se ali estivesse falando da força criadora do Espírito Santo. E nós sabemos, irmão, quem criou o mundo? Quem foi que criou o mundo? Foi o Espírito Santo. Tá? Então, quando lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2 fala, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou como está no hebraico, Ruach Elohim, ali nós temos a ideia da ação do Espírito juntamente com o Pai, juntamente com o Filho. Como assim, Silvio? Como é que você está me dizendo? Eu estou lendo no versículo 2 apenas a frase, o Espírito de Deus. Isso não está mais no sentido do singular. E até mesmo quando você cita a palavra Ruach Elohim, ou a palavra lá Elohim, ela não estaria no singular? Bem, observe que eu estou pronunciando uma palavra do hebraico. E esse termo Elohim, ele não é singular, tá? Ele é plural. Então, se a gente fosse traduzir ele, seria não Deus, mas deuses. Mas isso soaria um pouco estranho, né? Porque você deveria se perguntar, mas Silvio, nós aprendemos que nós não somos politeístas, ou seja, nós não adoramos vários deuses, nós adoramos um Deus. E é verdade, isso mantém. A questão é que, aqui nesse versículo 2, dentro de uma visão cristã, tá bom? Dentro de uma visão cristã, não numa visão isolada, mas dentro de uma visão cristã completa da Bíblia, lembrando que a Bíblia para nós não é só o Antigo Testamento, a Bíblia é Antigo e Novo Testamento,
E nós entendemos dentro de uma visão progressiva da Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes você vai estar estudando determinadas doutrinas na Bíblia, só que essa doutrina, por isso que eu falei, é muito importante você passear pela Bíblia para fundamentar aquela doutrina. Porque tem doutrinas, como no caso a doutrina do Espírito Santo no Antigo Testamento, você não vai achar textos tão, digamos, expressivos, né? Você vai achar textos que vão falar dele, do Espírito Santo, da promessa do Espírito Santo, mas que eles só vão ficar claros quando você começar a ler o Novo Testamento. Isso que nós chamamos de revelação progressiva. É claro que, quando eu digo que Elohim é Deus, o que eu quero dizer? Lembra que eu falei agora há pouco da ideia de um pensamento teológico? É porque a teologia ortodoxa entende que esse plural aqui, ele tem que ser entendido como a presença, tá? A presença da Trindade naquele texto, tá? Ok? Ou seja, a ideia é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram da criação. Mas você não vai ver isso nesse versículo, que fique bem claro. Você só vai conseguir defender essa tese a partir do momento que você começar a passear pela Bíblia e ver textos que falam de Deus como Criador, de Jesus como Criador e também do Espírito Santo como Criador. Aí você, é como eu costumo dizer, as doutrinas, às vezes, elas são como peças de quebra-cabeça que precisam ser montadas. Às vezes, aparentemente, parece que está uma coisa assim, meio obscura, mas é porque a peça ainda não está bem encaixada ou não é a peça adequada. Entendeu? Eu espero que me faça. Hoje a lição está um pouquinho complicada. Eu sei que estou mexendo com questões teológicas, eu posso até receber críticas aí, mas não tem problema nenhum. Tá? A minha preocupação aqui é com você que é novo convertido, para que você possa sair daqui com um entendimento claro sobre o tema, ok? Aí a lição fala que ele é onipotente, fala que ele é onisciente e fala que ele é onipresente, tá? Sobre a questão, eu vou ler só um versículo aqui, que se encontra em Jeremias, por causa do vídeo, para não ficar muito longo, Jeremias, capítulo 23, tá bom? Capítulo 23, versículo 23 e versículo 24, que fala acerca da onipresença, tá bom? Nós já falamos, o que é onipotência? Que Deus tem todo o poder, ele é o todo-poderoso, tá? O que seria a onisciência? Aquele que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, né? Na verdade, eu vou ler o Salmo, que eu acho que é melhor ler o Salmo aqui, que fala sobre a onisciência, o Salmo 139, versículo 2. Salmo 139, versículo 2, que diz: Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Então, veja que uma das características da natureza do Espírito Santo por ser Deus é que ele tem a capacidade, ok? Ele tem a capacidade de saber o que você, o que eu, o que nós pensamos. Veja que o salmista foi acertou bastante quando ele usa a palavra sabes quando me assento e quando me levanto. Ou seja, antes de você se sentar, antes de você se levantar, ele já sabe. Ele sabe de longe, ele não precisa estar perto, tá? Alguém para te analisar, alguém para saber o que você está planejando, ou pelo menos a partir de um determinado, digamos, o psicólogo, quando ele está entrevistando lá, está consultando uma pessoa, ele observa o comportamentos, né? Então, ele observa sinais, os sinais, né? Tipo agora aqui, ele fala, por que tu cruza muita mão assim? Por que teus olhos vão para cá, para lá? Então, baseado nesses sinais, o psicólogo ele passa a ter uma avaliação do teu comportamento. Só que o texto bíblico, ele diz ao contrário, que de longe, ele não precisa estar perto, ele de longe, ele penetra, tá? Ele penetra, o de longe, o texto fala, os nossos, ou seja, os meus pensamentos. Então, isso mostra a parte de... Só Deus pode fazer isso, tá? Só Deus pode, de fato, saber isso, tá bom? Provas da personalidade do Espírito Santo. O primeiro subtópico fala da divindade dele, ele é Deus, tá bom? Para que não fique muito na dúvida, abra comigo, você aí, Atos, vamos ler o livro de Atos. Tem um texto aqui, no livro de Atos, tá bom?
bem interessante. Deixa eu me lembrar. De Ananias e Safira. Tá? Ananias e Safira. Ananias e Safira foi um casal da igreja primitiva. Tá? Estava havendo ali uma verdadeira ação do Espírito Santo no início da história da igreja. E o texto bíblico diz que as pessoas estavam vendendo as suas propriedades, pegavam dinheiro e botavam aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira, vendo aquela situação, resolveram, né, também vender uma propriedade. Até aí tudo bem. O problema foi que eles tentaram enganar os apóstolos. Eles pegaram uma parte do dinheiro, ficaram com a outra parte, e foram lá e mentiram, dizendo que todo o terreno que eles tinham vendido, a propriedade lá, tinha sido aquele valor, quando na verdade eles tinham guardado uma parte. Tá? Aí o texto diz assim: então disse Pedro, é o capítulo 5 de Atos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ó, o versículo 4 fala assim, que ele não mentiu a homens, mas mentiu a Deus. Tá? Observa que no versículo 4 do capítulo, aliás, no versículo 3 do capítulo 5, ele fala assim, para que mentisses ao Espírito Santo. Aí a última parte do versículo 4, ele fala, não mentistes aos homens, mas a Deus. Por que que o autor, Lucas, ele usa, no primeiro, ele diz que ele mentiu ao Espírito Santo, e na parte do versículo 4, ele fala que ele mentiu a Deus? Porque é o que eu acabei de falar. Os autores do Novo Testamento, eles entenderam perfeitamente que o Espírito Santo, ele é Deus, ok? Então, quando a lição... Eu estou colocando esse versículo aqui porque a lição nem citou ele. Quando a lição fala no subtópico que a natureza dele é divina, ora, se ele é Deus e eu creio que ele é Deus, logo ele também ele é onipotente, ele é onisciente e ele também é onipresente, ok? Por isso que eu falei agora há pouco, é muito importante quando você vai estudar uma determinada doutrina, você passear pela Bíblia, não fechar o texto, isolar, como fazem as testemunhas de Jeová e como fazem outras denominações também. É preciso estudar o assunto de uma forma aberta, ampla, para que não fique nenhum tipo de dúvida, beleza? Segundo subtópico, eu agora vou falar sobre a personalidade dele. Claro, a natureza do Espírito Santo é divina, ele é Deus, ele é uma pessoa. E o que é que, meu querido, identifica, né, que caracteriza uma pessoa? Vamos lá? Primeiro, nós sabemos que uma pessoa, ela contém esses elementos aqui, ó, ela tem intelecto, ela tem vontade, ela tem sentimento, ela tem ciúme. Isso, será que está na Bíblia? Será que o Espírito Santo ele tem tudo isso? Vamos lá? O texto lá de Romanos 8, 27, Romanos 8, 27, não tem como eu ler todos os versículos. Eu até te aconselho aí você pegar, quando estiver vendo esse vídeo, estudando a lição, estude mesmo a lição, tá bom? Espero que você esteja desfrutando dessa lição e também estude as referências bíblicas, tá? O texto diz o seguinte, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é ele que intercede pelos santos. Aqui fala de pessoa, tá bom? Então, o Espírito Santo, irmãos, ele pensa, ele tem um intelecto, ele é racional, ele tem vontade, ou seja, a lição usa a palavra volição, mas que significa vontade. Ele tem sentimento. O texto também fala que ele tem zelo, que é traduzido pela palavra, muitas vezes essa palavra é traduzida como ciúme. Lá em Tiago, vamos ler aqui, Tiago, capítulo 4, Tiago, capítulo 4, versículo 5 diz, ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Aí eu pergunto para vocês, vamos lá. Tiago está dizendo aqui, no capítulo 4, no versículo 5, que o Espírito ele tem o quê? Ciúmes. Eu pergunto para vocês, energia, apenas uma energia, ela tem ciúme? A força, ela tem ciúme? Claro que não. Só pode haver ciúme, só pode ter ciúme, meus irmãos, de fato, uma pessoa que pensa,
uma pessoa, tá, que tem todas essas características que a lição fala que eu já falei aqui. Outra característica da natureza dele, meus queridos, é que ele revela. O texto bíblico fala também que ele ensina, lá em João 14, 26, fala que ele nos ensina. Eu vou ler esse texto aqui porque tem muita confusão também em relação a esse texto. 14, versículo 6, tá? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, 26, né? Perdão. 26 diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então tem muita gente que usa esse texto para pregar contra estudo, principalmente quando é para pregar. Você não precisa fazer teologia, não precisa estudar, irmão, precisa. O Espírito Santo, ele ensina, mas como é que ele ensina? Através de quem que Deus nos usa, meus irmãos? Duas coisas eu quero destacar aqui. Primeiro, através de quem Deus fala conosco. Não é através das pessoas, não é através dos homens. É aqui que entra a importância de você entender a relação, a comunhão, tá? É muito importante você entender que quando a Bíblia fala que nós temos que ter comunhão um com os outros, é porque, meus queridos, nós precisamos entender que Deus usa homens, Deus usa mulheres. Então, quando o texto fala que o Espírito Santo nos ensina, ele não quer dizer que ele vai aparecer para você e vai te ensinar. Não, ele vai te ensinar, mas através da cultura em que você está presente, através da leitura de um livro, através de uma pregação. Ele vai te ensinar através da leitura da Bíblia. Então, tudo isso são ferramentas, são formas de que o Espírito Santo pode te ensinar. E o texto fala uma outra coisa, ele vai fazer lembrar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, ele falou isso aos discípulos, olha, o Espírito Santo, ele vai fazer vocês lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Eu pergunto para vocês, quem de nós, depois de mais de 2000 anos, tá bom, em que Cristo esteve sobre a terra, quem de nós aqui andou com Jesus literalmente? Como é que a gente conhece as palavras de Cristo? Não é lendo a Bíblia? Como é que a gente vai lembrar das palavras, dos ensinamentos de Jesus? Não é lendo a Bíblia? Não é, por exemplo, participando de uma escola dominical? Não é participando de um culto de doutrina? Não é participando de um culto, ouvindo a pregação da... Como é que a gente vai lembrar de uma coisa que a gente não ouve? Como é que a gente vai lembrar de uma coisa que a gente não tem uma interação, tá? Não tem uma relação com aquele estudo? Então, essa história de que estudo não é de Deus, irmão, isso aí é, como eu costumo falar, quem me conhece, isso é pura lorota, entendeu? Isso é pura lorota. Eu estou abrindo aqui um parênteses para explicar isso aqui, porque você, na sua carreira cristã, você vai ouvir essas bobagens, tá? Mas descarte elas que não têm sentido nenhum. Aí ele fala mais que ele intercede, de fato, Romanos 8:26 fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, veja como é que é o Espírito Santo. Olha a natureza dele de intercessor. Como é que uma energia intercede por alguém, uma força, uma força, um ser inanimado, digamos assim, um ser inanimado, ele faria isso aqui, revelar, ensinar, interceder, ordenar. Atos 13:12, o livro de Atos é um dos livros, é Atos e Lucas, né? No Novo Testamento. É um livro que fala de forma assim, sobejada, assim, a características da natureza do Espírito Santo. Lá em Atos 13:2, o texto bíblico é bem claro, dizer que o Espírito Santo mandou separar Paulo e Barnabé para a obra missionária. Aí eu pergunto, eu tenho que bater nessa tecla. Uma energia, ela vai separar alguém? Isso não existe, tá? Testifica de Cristo, fala à igreja e convida à salvação. Então aqui nós temos vários versículos bíblicos, várias características de uma pessoa, mostrando que de fato o Espírito Santo, ele tem toda esses detalhes acerca da sua personalidade, tanto divina e também suas características como pessoa. Nosso segundo tópico fala de nomes e símbolos do Espírito Santo, tá bom? Na Bíblia você vai encontrar termos como, por exemplo, Espírito de Deus, já falei isso aqui logo no início, não vou me deter mais sobre essa questão. Você tem também a palavra o Espírito de Cristo, essa ideia de o Espírito de Cristo, é a ideia de que Cristo, ele envia o Espírito Santo. Tá? Jesus é quem batiza com o Espírito Santo, Jesus é quem envia o seu Espírito. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo, ele é um servo de Cristo. Não é nesse sentido. Porque dentro da Trindade, meus queridos, você
vai ter oportunidade de estudar sobre a Trindade ainda, nós precisamos entender que ela tem o que nós chamamos aqui na nossa linguagem humana de hierarquia: Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Cada um deles tem uma função. Então, o Espírito Santo não tem problema nenhum em ser enviado por Cristo. Ele não tem problema nenhum em testificar a Cristo, de glorificar a Cristo. Ele não tem essa vaidade. Apesar de ser Deus, mas ele entende a sua função. Ele entende que ele tem um propósito dentro de uma hierarquia. Isso que eu acho bem interessante. Daí nós temos essa experiência do Espírito de Cristo. Nós temos ele também chamado de o Consolador. João 14 fala muito sobre isso. Consolador, palavra grega paracleto, né, para consolador. E esse termo, meus queridos, tem ideia de confortar, de advogar, de nos defender. O Espírito Santo está ao nosso lado sempre quando estamos em dificuldades, né? O Espírito Santo está sempre ao nosso lado quando estamos tristes. Ele é que nos defende também, ele advoga, sim. Tá? Jesus falou que quando ele fosse para o Pai, ele enviaria o outro, né? Que é esse Consolador que a Bíblia fala. E o texto, a ideia é que esse outro é da mesma forma, da mesma substância de Cristo, ou seja, ele é igual a Cristo, tá? Ele também é chamado de Espírito da Verdade, tá? Ou seja, o Espírito da Verdade, irmão, o mundo, ele tem o Espírito da mentira, mas a igreja precisa ter o Espírito da Verdade. Lembre-se disso, viu? Crente tem que ter o Espírito Santo, porque só através do Espírito Santo é que ele vai poder realmente testificar a verdade. E quem é a verdade? Jesus, né? E tem mais o Espírito da Graça e o Espírito de Vida, ok? Então, esses são nomes que você vai encontrar na Bíblia acerca do Espírito Santo. Você também vai encontrar na Bíblia símbolos do Espírito Santo. Aí tem o fogo, tem o vento, tem a água, tem o selo e tem o azeite e tem a pomba. Sobre o fogo, bem, fogo na Bíblia ele tem uma, digamos assim, variedade de significado. Fogo pode significar purificação, fogo pode significar luz, fogo na Bíblia também pode significar juízo. Mas nesse caso, em relação ao Espírito Santo, tem a ideia também de iluminar, tem a ideia também de santificar e tem a ideia também de poder. Então, nesse sentido, quando você vê as palavras espírito relacionado a fogo como símbolo, você tem que só ter a preocupação de analisar o contexto em que está sendo falada essa palavra. Com relação a vento, lá em João 3,8, na conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus falou que aquele que é nascido de novo, ele é considerado como um vento, né? Tá? Porque o vento, a gente não sabe de onde vem. Ele é soberano. O vento, ele não tem uma regra. O que Jesus quer dizer para Nicodemos? Aqueles que nascem da parte de Deus, eles nascem da vontade de Deus e pronto. Não é um homem que determina os perdão de seus pecados. Não é um homem que determina se ele vai ou não para o céu. É a vontade de Deus. Ela é soberana. Assim como o vento, que tem, ele até fala, né, ele é poderoso. Assim também é o Espírito Santo. Ele não tem isso, né? Não tem de maneira nenhuma isso aí. Também nós temos a palavra água, né? Aqui ele até faz uma doutrinazinha, né? Ele elabora aqui uma doutrina bem condensada, falando da água. A água também na Bíblia tem o sentido de lavar, mas também a água na Bíblia tem a ver também com matar a sede. O Espírito Santo como água, ele também tem essa ideia de matar a nossa sede espiritual. Você, quando estiver angustiado, quando você estiver para baixo, meu conselho é ore, peça a água da vida, peça a presença do Espírito Santo na tua vida para te alegrar, para matar essa sede, porque essas crises que nós passamos, né, essas crises, essas derrocadas, esses dissabores que aparecem ao longo da caminhada cristã, eles ocorrem por quê? Porque às vezes, irmão, nós estamos secos, nós estamos precisando dessa água, tá? Precisando, assim como o nosso corpo, tá? Ele pede água o tempo todo para podermos sobreviver. Nossa alma, o nosso espírito, nosso corpo em geral precisa dessa água que mata a sede. Como selo, Paulo diz que ele é o nosso selo. O que era um selo? O selo no Antigo Testamento, aqueles documentos, né, aqueles pergaminhos, o imperador, o rei, ele tinha um anel que tinha um selo, e onde ele carimbava ali, né, ele selava aquele livro, aquele pergaminho, e ali ninguém poderia quebrar aquele selo. Pois é, Deus nos selou
com seu espírito. Quando você aceitou a Cristo, você foi selado. O próprio Deus te selou. E qual foi o nome desse selo? Espírito Santo. O que é que significa? Garantia. Isso quer dizer que a tua salvação ela está garantida. Ninguém pode quebrar esse selo. Ninguém pode romper esse selo, porque foi o próprio Deus que selou. E como é que ele foi selado? Como foi para fazer isso? Através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ok? Nós temos também ele como azeite. O azeite no mundo bíblico, ele era muito usado para uma série de coisas, tanto na parte de perfumaria, tá? Na parte também da culinária e também para ungir. Eles usavam muito para ungir reis, né? Ungir os sacerdotes, ungir a liderança de forma geral era usado o azeite. Então, nesse caso, o Espírito Santo como símbolo, no sentido de azeite, a ideia aqui é de te ungir, é de te escolher, de te selecionar para fazer a obra de Deus. Você, com o tempo, vai desenvolver dons. Você vai perceber que você tem uma certa vocação. Talvez vai ser para cantar, talvez vai ser para ser um professor, assim como eu gosto de ensinar. Talvez você vai desenvolver esse dom também na casa do Senhor. Talvez o teu dom vai ser para evangelizar, o teu dom vai ser para visitar os órfãos. Enfim, ele vai te ungir. Ele vai te derramar sobre a tua cabeça o azeite para que você possa fazer a obra do Senhor. E por último, ele é considerado também, ele é simbolizado como uma pomba. Aqui bem interessante, porque aqui fala também da mansidão do Espírito Santo. Na Bíblia não tem dizendo que o Espírito Santo ele é zangado, que ele é brabo, que ele é isso. Não, aqui a Bíblia fala que ele é manso, ele é como uma pomba. Então nós devemos honrar o Espírito Santo, entender que o que está dentro dos nossos corações, nossas vidas, é o Espírito Santo que é manso, que é tranquilo, entendeu? Jesus até nos alerta sobre essas questões, né, de ser prudentes como uma serpente, mas nós devemos ser humildes como são as pombas, ok? Para fechar a lição, nós temos a obra do Espírito Santo. Ele cita aqui a obra do pecador, no crente e na igreja. Como é que é a obra do Espírito Santo, o trabalho dele na vida de alguém que ainda não aceitou a Cristo, que ele fala que é um pecador? Bem, eu costumo sempre dizer, irmão, quando a gente vai pregar, não são palavras bonitas, não é a nossa formação acadêmica, não é a minha formação teológica, não é a quantidade de livros que eu já li que vai garantir o meu sucesso na evangelização. Não. A minha missão é pregar a palavra. Às vezes, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você que está começando, você vai abrir um texto bíblico, uma pessoa vai ler a Bíblia e ela vai aceitar Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele já fez a sua obra na vida do pecador. O texto bíblico diz, a Bíblia fala que ele convencer aqui, irmão, sabe o que é? Mudar a ideia. O Espírito Santo tem esse poder de mudar a ideia do pecador, ou seja, você vê que as pessoas estão aí, às vezes, bebe, estão doentes, né? Às vezes, ela sabe que vai morrer, mas ela não quer largar a bebida. Tem até uns que dizem, se eu não bebo, eu morro, e se eu beber também eu morro. Irmão, isso aí é uma coisa que é fruto da natureza do pecado. Mas o Espírito Santo, ele trabalha, sabe, de maneira muito sutil, de uma maneira muito poderosa na vida dessas pessoas. E nós temos visto e ouvido testemunho de pessoas que se entregaram a Cristo porque tiveram sono, pessoas que se entregaram aqui porque ouviram um hino. Eu conheço pessoas que até se entregaram a Cristo ouvindo canções que não eram canções religiosas, mas que lá na canção na letra da canção tinha mensagens falando de Deus, falando de Cristo, e aquilo ali chamou a atenção dela e entregou sua vida a Cristo. Não estou dizendo que escutar músicas que não são evangélicas está certo, você está me entendendo? O que eu quero te dizer é que o Espírito Santo, ele tem poder para fazer da forma como ele quiser, tá bom? Então ele pode sim fazer isso se ele assim achar por bem. Então, essa é a parte do pecador. E na igreja, no crente, na verdade, no crente, qual é a ação do Espírito Santo na vida do crente? Nós temos ele, como já falei, ele consola, ele vai te ajudar, ele vai te conduzir, ele consegue te conduzir. Quando você tiver dúvidas, quando você tiver perdido, peça a orientação de Deus, peça a orientação do Espírito Santo. Ele te concede poder lá em Atos, como nós lemos, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, nós lemos bem no início do texto, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder
tá? Então você vai receber poder do Espírito Santo, você vai receber a autoridade do Espírito Santo. Quando você tiver com medo de evangelizar, quando você tiver com medo de orar por alguém, ora, peça, comece desde já a pedir, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Senhor, me dá o poder do Espírito Santo. Para quê? Não é para você ficar na igreja gritando, não, tá? Isso aí é para você receber autoridade para testemunhar da pessoa de Cristo, para falar de Deus. Ele também, ele vai te ajudar a interceder e também na questão da santificação. Então veja que tem uma série de coisas aqui em que também o Espírito Santo trabalha na vida do crente. E na igreja, nós temos, na obra de missões, a igreja não pode fazer missões, não tem como fazer missões sem a direção do Espírito Santo. Não tem como, tá? Porque a obra missionária, ela é um trabalho de Deus. No ministério da pregação, pregadores, lembre-se, você, se um dia enveredar pela pregação, é preciso ler Bíblia, é preciso orar e, claro, é preciso ter muita graça de Deus, ter a direção, a unção do Espírito Santo para pregar. Porque senão vai ser só mais palavras ditas jogado ao léu, jogada ao vento. E por último, nós temos também a oração, quando ele intercede, né, pela sua igreja. Ok, gente? Essa foi a nossa lição. Eu espero que você tenha aproveitado, eu espero que você tenha sido abençoado com essa lição e que eu desejo que o Espírito Santo em você que está começando, também na minha vida, tá? Está começando agora a tua carreira cristã, ele possa te acompanhar todos os dias da tua vida até o dia que Cristo resolver te chamar, ok? Fique todos na paz de Deus e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.